Atos, capítulo 9, e vamos ver aqui, nós paramos no versículo 18, tá? Então nós vamos ler do versículo 19 até versículo 30 não, né? Até o versículo 30, até o versículo 30. Vamos à leitura. O perseguidor torna-se perseguido, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas ele pregava Jesus, que este era o Filho de Deus, e todos os que o ouviam estavam assustados, dizendo: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia quanto de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Como eu disse, irmãos, o início dele foi frustrante. Mas antes, vamos fazer uma breve recapitulação aqui, né? O que a gente viu na última lição? A gente viu que Saulo, ele foi visitado pelo Ananias. Qual que era a missão do Ananias? Ele fala: ó, eu vim aqui para você ficar bom da sua cegueira e também para você ser cheio do Espírito Santo. E ele cumpriu essas duas missões, né? Fez até mais, porque dependia de Saulo querer ou não ser batizado. E ele foi batizado. Nessa ocasião, nós vimos que alguma coisa como escama caíram dos seus olhos. Está bem detalhado aqui no versículo 18, olha lá. Logo lhe caíram dos olhos como umas escamas. Isso tem um sentido espiritual. Tudo que impedia dele ver Jesus caiu por terra. Havia, meus irmãos, o legalismo, o farisaísmo, toda aquela tradição religiosa. Ele explica isso depois lá em Filipenses e um pouco em Gálatas também. Ele trata desse assunto mais para frente no livro de Atos, no capítulo 22, no capítulo 26. Então ele fala: olha, eu pensava que eu estava fazendo a coisa certa. Então, irmãos, havia uma cegueira espiritual velando a mente do Saulo. Eu não conseguia enxergar. É a mesma cegueira que se encontra hoje nos judeus, nos israelitas. Paulo, ele trata com detalhes essa questão. Ele pode tratar porque ele viveu isso aí. Então, de um judeu, a misericórdia de Deus, a paciência de Deus, Deus, ele entende o povo dele. É por isso, meus irmãos, que para o israelita tem um projeto diferente. Agora, o triste é um crente querer ser um judeu, aí é diferente, né? Ele, em vez do judeu se voltar e aprender sobre o Novo Testamento, é um cristão se voltar e eliminar o Novo Testamento, preterir em relação ao Velho Testamento. Nós sempre lembramos os irmãos, o Evangelho é a luz para que se possa entender o Velho Testamento. Então, sem essa luz
não tem jeito de entender o Velho Testamento. Só é possível entender com a luz do Evangelho, com a luz do Novo Testamento. É por isso que os israelitas não creem em Jesus, por esse simples motivo. Eles não têm, a Bíblia deles acaba em Malaquias, eles não têm essa luz, não têm essa lupa espiritual que nós temos. Agora, outra coisa que a gente viu é que ele foi batizado, e para que não ficasse nenhuma confusão no batismo de Saulo, nós explicamos o seguinte: olha o que está escrito em Atos 26 e 16, tem que ir devagar. De repente você coloca a vírgula no lugar errado. Se você fizer isso, aí você vai ter confusão, tá? Por exemplo, está escrito lá: levanta-te, vírgula, batiza-te, vírgula, e lava os teus pecados, vírgula, invocando o nome de Jesus. Bem, você vai encontrar a tradução que, além de mudar um pouco, né, vai mudando as vírgulas aí, falando, ó, levanta-te, batiza e lava os teus pecados. Coloca uma ênfase para que o batismo lave os pecados. Estão entendendo? Então, irmãos, se você colocar a vírgula do lado errado, você vai virar aí, né, um sótero, o quê, né? A sua salvação vai ser pelo batismo, né? Um sótero batismal, tá? Você vai crer que o batismo lava pecado, e a palavra de Deus não diz isso. Só tem uma coisa que lava o nosso pecado: o sangue do Senhor Jesus Cristo. Só isso, mais nada, tá? Então, cuidado onde você coloca a vírgula lá naquele texto, tá bom? Então, irmãos, não é o batismo que limpou os seus pecados, mas o fato dele invocar o nome do Senhor Jesus. No nosso tema de Atos, qual é o nosso tema? É transformadores do mundo. Então, esse livro de Atos mostra um poder transformador. E esse poder transformador é o Evangelho, é a palavra de Deus. Esse é o poder que transforma, poder do Espírito Santo, que age pela palavra de Deus, toca nos corações e transforma uma vida, como transformou a vida dos apóstolos lá nos evangelhos, e está transformando. Olha, onde o evangelho chega em Atos, Jerusalém empesteou do evangelho, a cidade mudou muito. O evangelho chegou em Samaria, lá no capítulo 8, o que aconteceu? A alegria tomou conta daquela cidade. O evangelho chegou lá no Estevão não, né? Chegou também, mas chegou no eunuco. Olha a alegria do eunuco, desceu, foi lá para o país dele, para a Etiópia. Então, não somente transforma almas, pessoas, mas o evangelho transforma lugares, porque uma casa sem o evangelho é uma casa triste, mas quando tem o evangelho, aquele lar muda. Então não muda só uma pessoa, muda o ambiente. E é isso que o livro de Atos mostra para nós. Então, a transformação do mundo começa onde? Começa dentro de você. A transformação do mundo começa com a sua própria transformação. Porque se você muda, o ambiente que você está vai mudar também. Então, um crente que leva a sério essa transformação, essa mudança, que age debaixo do Espírito Santo, ele irradia, né? As coisas à sua volta começam a mudar. Eu gosto muito de usar o exemplo do gadareno, porque quando Jesus visitou Gadara pela primeira vez, ele foi expulso de lá. O endemoniado foi proibido de ir com Jesus para ficar lá em Gadara. Meses depois, Jesus volta na mesma cidade, no mesmo lugar. É quando ele faz a multiplicação, a segunda multiplicação dos pães. No mínimo tem 4.000 pessoas para recebê-lo. O que mudou? O testemunho daquele ex-endemoniado. Ou seja, primeiro a palavra mudou o coração dele. E o testemunho dele mudou o ambiente ali daquela cidade, daquela região. É isso que o Evangelho faz. É isso que o livro de Atos trata. Nada vai mudar se você não mudar, mas o Evangelho muda você, muda a mim, e aí o que está à nossa volta começa a mudar, tá bom? Vamos lembrar também do plano de Jesus para Saulo.
Está aqui, capítulo 9, vamos aqui e ver o plano de Deus aqui para o Saulo. Bom, o que aconteceu, né? Jesus, ele salvou essa alma, e aqui não está escrito isso, tá, irmãos? Mas o Saulo, ele lembra, no capítulo 26, no versículo 16, até o versículo 18, está aqui na tela, você pode acompanhar comigo, e quem está em casa também tem. Tem, Felipe? Quem está em casa? Tem, né? Jesus revelou para Saulo o que ele queria, no dia da conversão dele. Jesus revelou, ele fala assim, olha, te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, livrando-te deste povo e dos gentios que agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz. Deus está dizendo, você vai ser minha testemunha, você vai ser meu ministro, você vai ser usado para abrir os olhos dos que estão cegos espiritualmente. Isso é uma promessa de Deus. Jesus falou para ele isso aí. Então ele tinha no coração dele que ele ia ser um ministro. Talvez ele não imaginava um missionário como ele foi, tá? Mas ele imaginava que ele seria um pregador, talvez um pastor, tá? E assim foi. Nós sabemos que foi muito mais que isso. Mas Deus plantou aquilo no coração dele. Agora, Jesus revelou para o Ananias o projeto que ele tinha para Saulo. No capítulo 9 e no versículo 15 e 16. Ele diz assim para o Ananias, Ananias, vai. Por que Jesus disse para o Ananias, vai? Porque o Ananias não foi. Jesus disse assim, Ananias, vai lá na rua direita, tem um camarada lá que se chama Saulo, ele está na casa do certo Judas, você vai fazer o seguinte, né? Você vai lá e ele está te esperando, ele está esperando que vai entrar um homem para curar ele, então você vai lá. E ele diz, não, Senhor, há muitos que nós ouvimos que esse homem aí, ele persegue a sua igreja, os discípulos, a quem testemunha do seu nome, e tem mais, ele está aqui com carta das autoridades religiosas de Jerusalém, para prender. Então ele está dizendo, eu não vou, tá? Aí Jesus fala para ele, não, calma, capítulo 9, versículo 15, vai, porque este, quer dizer, o Saulo, ele é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Eu vou mostrar para ele quanto ele deve padecer pelo meu nome. Eu não me lembro quem disse isso, eu deveria pelo menos ter pesquisado, né? Mas eu não me lembro. Mas um camarada importante em algum lugar deste mundo, há um tempo deste mundo, disse, olha, esse mundo ainda não viu o que Deus pode fazer para uma alma que se entrega totalmente para Ele. Olha, esse mundo viu alguma coisa quando fala de Saulo. Quando essa alma é colocada nas mãos dele, como a gente pode imaginar que alguém possa fazer tantas coisas como Saulo fez? E nós podemos também, o problema é que nós não entregamos a nossa vida como ele entregou, não abdicamos de nós. Então o Saulo, ele se abdica, ele está ali pronto para ser usado. Tem duas realidades no futuro de Saulo. Uma realidade é boa, é gloriosa, mas a outra não. Aqui, irmãos, no versículo 15, tem a realidade gloriosa, ser testemunhas para reis, ser testemunhas para israelitas, para gentios, tá? Então está dizendo, Deus está dizendo, eu vou te usar com grande poder, como fez lá com Moisés no Egito, e eu acredito que o que Deus fez com Saulo é muito maior do que ele fez com o Moisés. Porque Moisés foi usado para salvar uma nação, e o Saulo foi usado para pregar para o mundo inteiro, livrar o mundo inteiro. Então, irmãos, o futuro dele ia ser glorioso. Deus está falando aqui no versículo 15, mas tem uma realidade dolorosa no versículo 16, qual que é? Vamos ler aqui na Bíblia, né? Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Bem, aquele que condenava, ajudava a blasfemar e tal, agora é comissionado. Comissionado aqui a fazer as pessoas, né, a levar o evangelho para as pessoas, e por isso ele vai sofrer. Nós sabemos que ele vai até morrer por isso aí.
E Saulo lembra disso, irmãos. Olha, anos depois ele fala: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Ele fala de experiência. Se a gente sofre com Jesus, a gente vai ser glorificado com Jesus. Então é um momento de glória, de pregar e alguém se converter, é uma bênção de Deus, é glória nos céus. Mas sofrer pela causa de Cristo, Paulo experimentou isso. E ele esperava outra glória. Se com ele sofremos, também com ele nós vamos fazer o quê? Nós vamos reinar, seremos glorificados. Aqui está o exemplo dos soldados de Davi, que foram com ele para a caverna. E depois os soldados de Davi passaram poucas e boas, com anos de perseguição de Saul, mas aí veio a glória. Davi sentou no trono, aí todo mundo está bonito na foto, né? Aí eu sou soldado do Davi, né? Então eles passaram o pior com Davi, mas também quando Davi ele se tornou rei, eles passaram o melhor. Depois teve que passar o pior de novo, todo mundo foi expulso lá de Jerusalém e reinaram novamente. Mas veja só, eles sofreram. Quem participou do sofrimento de Davi também participou da glória do seu reino. A mesma coisa, irmãos, nós somos coparticipantes desse sofrimento em Cristo, que o Evangelho, ele nos coloca nesse tipo de sofrimento muitas vezes, porque se a pessoa for levar a palavra de Deus como a palavra de Deus manda para nós, aí ele vai ter os problemas. Numa sociedade como a nossa, nós estamos ficando sem opção. Nós estamos, sabe, eu estava vendo ontem na Fox News, que agora pela internet, agora não vai dar, porque caiu meu tablet e quebrou, né? Mas era uma beleza, eu apertava um botão lá, já vinha para mim. Mas um pastor, ele foi preso. Por que ele foi preso? Porque falaram para ele, ou você para de pregar nesse tempo da pandemia, ou você vai ser preso. Ele disse, então, só tem essas duas coisas? Então me prenda. Ele foi preso. Então, irmãos, mas tantas coisas, para que prender o homem? Entende? Mas as coisas estão ficando desse jeito. Vai chegar um tempo que, se não receber o que o mundo quer dentro de uma igreja, não vai poder abrir. E nós vamos estar preparados? Por isso, irmãos, vai vir sofrimento. A palavra de Deus diz que se aqueles dias não fossem abreviados, até os escolhidos cairiam. E temos que estar preparados. Vamos continuar aqui. Aqui tem uma pergunta, tá? Qual que é a pergunta? Já ouviu falar de expectativa versus realidade? Uma coisa é a expectativa, outra coisa é a realidade. A expectativa de Saulo convertido. De repente você tem uma posição alta, a posição dele era no Sinédrio, alta, entre os 70. É uma posição não somente alta, mas privilegiada dentro das alturas, a ponto dele chegar num sumo sacerdote e falar assim, olha, eu quero carta para prender fulano, beltrano, ciclano, eu quero a autorização aqui de vocês para fazer o que eu acho que precisa. Então, ele tinha, meus irmãos, uma alta patente e ainda foi dado um poder até exagerado para ele, né? E ele tinha isso, então ele podia entrar, fazer, acontecer. Esse era o Saulo, uma autoridade religiosa entre os judeus. E qual é a expectativa? É que quando convertido, aquela patente continuaria, correto? Patente das alturas. Uma coisa é ser lá um fariseu, outra coisa é ser um doutor da lei, outra coisa era ser um sacerdote, outra coisa era ser um sumo sacerdote. Então você vê que tem as patentes lá, e ele tinha a patente dele, ele estava numa certa altura. Aí a expectativa é, eu como uma autoridade religiosa, quando eu chegar num lugar, eu vou ser recebido como uma autoridade religiosa. É assim, mas essa era a expectativa. Ele fala sobre isso, a gente vai ver depois, que ele tinha essa expectativa, tá? E aí ele teve um banho de realidade, tá bom? Ele vai para os judeus, não o recebem, nem em Damasco, nem em Jerusalém, e nem em lugar nenhum.
Ou seja, agora, os judeus não gostam dele porque ele é um vira-casaca. E os cristãos não gostam dele porque ele vivia batendo naquelas pessoas, né? Então agora ele não tem para onde ir. Fica difícil. Mas Jesus disse para ele, eu vou ensinar para ele o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Capítulo 9, versículo 19. E ele comeu, ele ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, ou depois, nas sinagogas pregava a Jesus. Outra pergunta. O Saulo foi para a Arábia? Nós estamos tentando zelar aqui pela cronologia. Nos nossos estudos é importante que se zele pela cronologia. Vamos para Gálatas no capítulo 1. O próprio Saulo, que aqui agora é o Paulo, ele nos dá algumas informações importantes sobre o seu roteiro após a conversão. Capítulo 1 e versículo 15. Eu acho tão bonito esse versículo 15. Quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Não tem nada nele, é só Deus. Quando Deus quis trabalhar em mim, me chamou. Versículo 16. Revelar seu filho em mim para que pregasse entre os gentios, eu não consultei nem carne nem sangue, nem voltei a Jerusalém a ter com os que antes de mim já eram apóstolos, mas eu fui para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então a pergunta é, ele foi para Damasco? Assim que ele se converteu, ele foi para Damasco. Como é que eu sei disso? Porque ele está falando, O Saulo está dizendo, ele se converteu. Mas pastor, vamos voltar lá para o capítulo 9 e versículo 19. Diz que ele ficou alguns dias com os discípulos lá em... Ficou, tá? Mas quando ele se converteu, ele foi para Damasco, voltou. Ele fala depois eu voltei para Damasco. Então, irmãos, aqui no capítulo 9 e no versículo 19, é a continuação daquele tempo. Olha, a gente não sabe quanto tempo ele ficou ali em Damasco. Pode ter ficado dias em Damasco, alguns meses, tá? E levar para a Arábia é a mesma coisa que levar para o deserto. O que tem na Arábia? Deserto. Deus fez isso com Moisés. Primeiro, antes de usar ele, levou ele para o deserto. Ele foi encontrado no deserto. Não é assim? Eu estava lá atrás do deserto quando eu fui chamado. Deus levou o próprio Senhor Jesus. Ele foi para o deserto primeiro, para depois ser usado. Agora ele converteu, tocou no coração, mudou o coração do Saulo, e ele está dizendo, eu fui para a Arábia, eu fui lá para o deserto também, eu estava lá no meio das areias. Por que isso? Porque é o jeito de Deus trabalhar, é um tempo de meditação, um tempo de olhar para dentro de si mesmo, como eu disse, ver todas as bobagens que fez. Então segue-se o seu roteiro, tá? Vamos fazer o roteiro. Conversão, Damasco. Depois Deus o levou um tempo para a Arábia, depois voltou para Damasco e finalmente foi para Jerusalém. É a rota de Gálatas capítulo 1, versículo 17, 18, etc. Tá? Então a rota é essa. E agora vamos voltar para o capítulo 9, Capítulo 9, o início frustrante de Saulo em Damasco. Capítulo 9, versículo 19. E esteve alguns dias com os discípulos, ele se juntou com os discípulos. Eu acredito que foi fundamental a ajuda de Ananias, que o batizou, que o apresentou para a igreja. Então ele está lá, foi lá para aprender, mas aí, meus irmãos, começou o quê? Começou a vida de pregador. A vida de pregador já não era tão fácil. Versículo 20. E logo nas sinagogas ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Foi pregando. Versículo 22. Saulo se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus, ele era o Cristo. Qual era a mensagem que Saulo pregava? Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ele era o Cristo. Onde ele pregava? Dentro das sinagogas, no plural, versículo 20. Tinha mais de uma sinagoga lá na cidade de Damasco. Como ele fazia isso? Versículo 22.
ele se esforçava muito, 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 muito. Bem, com a autoridade religiosa, talvez ele pensava, eu vou ser o maior sucesso como pregador, porque eu sou estudado aos pés de Gamaliel, eu sei conduzir uma oratória bem feita, eu sei começar, ir para o meio, o fim, e ele era bom mesmo, ele mostra isso. Não adiantou nada. Aqui, meus irmãos, frustradas suas grandes expectativas, diz a palavra de Deus, né? Versículo 23, passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, e fizeram até ciladas, né? Fizeram ali, irmãos, pontos em que talvez ele falaria alguma coisa, ou ele estaria sozinho em algum lugar, e alguém ia dar cabo dele, ia matar mesmo, né? E foi rejeitado. Agora, em tudo isso que nós aprendemos, eles sabiam o que ele foi fazer lá, os judeus, tá? Eles sabiam. Versículo 21. Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais? Eles sabiam, tá? Sabiam quem ele era uma grande autoridade, sabiam o que ele tinha ido fazer, que era prender o pessoal, e estavam perplexos com a mudança, com a transformação, né? Versículo 21, eles estavam perplexos. O que é isso, perplexos? Atônitos, assustados, estava confuso. A palavra perplexo aí é confusão, né? Então, a confusão pode levar até uma conversão, mas nesse caso, levou ao ódio. Começaram a odiar o Saulo, um vira-casaca para eles. E aí a forma humilhante que ele saiu de Damasco, né, irmãos? Quando Deus humilha, ele faz para valer. Deus não se preocupa com o nosso ego, não, se você vai estar bem, se não vai estar, se vai chorar, se não vai chorar. Deus não está preocupado com isso, não. Deus está preocupado em trabalhar o nosso ego, trabalhar nossas dificuldades, trabalhar as nossas fraquezas. E se a pessoa tiver que comer o pão que o diabo amassou, ele fala para o diabo, diabo, amassa bastante esse pão aí, isso, agora pisa em cima, tá bom, agora vai comer. Pronto, né? Deus não tem problema com isso, e ele vai fazer isso com o Saulo, tá? E o Saulo também não teve problema com isso. O problema é quando a pessoa se recusa a isso. Então Deus, quando ele nos humilha, é para valer. Aí veio, meus irmãos, como ele veio? Com cartas de autoridade, né? E como ele seria recebido por essas pessoas que querem matá-lo? De braços abertos. Ô Saulo, olha, ainda bem que você chegou. Ninguém aguenta mais esses cristãos aqui dentro da sinagoga. Alguém que tem que dar um fim deles. Você tem que ir aí e dar um jeito nisso. As pessoas esperam que alguém faça alguma coisa. O pastor William, o W.C., né? W.C. Taylor, ele escreveu um livro que se chama assim, O Batismo Bíblico. E na introdução ele explica, olha, eu só escrevi esse artigo porque teve um pastor de uma outra denominação que saiu a pregar, meus irmãos, contra o batismo por imersão. Aí, onde ele chegava, ele falou assim, pastor, o senhor que é um homem mais estudado, faz o seguinte, o senhor tem que escrever alguma coisa da Bíblia, por que eles mesmos não escreviam, né? Mas ele explicou, falou assim, eu estou escrevendo isso por isso. Me lembro que a gente estava lá em Presidente Prudente, estava um buchicho danado, e aí tinha, meus irmãos, o pastor Edilson, tadinho, né? Tinha 7, 8 pastores lá, bravos, lá discutindo com ele, ele é manso, vocês sabem como ele é, né? Simples, né? Ele estava falando do véu, né? Ele estava falando do véu, e 7, 8 pastores não conseguiam convencer ele, nem ganhar dele lá, porque o pastor Edilson conhece muito, muito, muito a Bíblia. Aí veio um camarada e disse, pastor, o senhor pode me seguir, fazendo um favor? O pastor Calvino está chamando o senhor lá naquele salão lá. Eu fui lá, né? Salão não, lá nos quartos, eu cheguei lá, parei na porta assim, e o pastor Edilson, dando exemplos bíblicos, falando, e alguém teimando, não conseguia, Aí eu virei as costas, saí, fui embora, né? O senhor não vai fazer nada? Eu falei assim, eu vou entrar aí e vou perder também. Eu que não vou me meter nisso aí, né? Eu tenho que estudar isso aí para saber disso aí. Eu não estou preparado para esse negócio não, né? Deixa ele aí.
Então, irmãos, a gente às vezes tem que entender que a gente não sabe, né? Depois estuda e vai ver alguma coisa, mas uma pessoa estudada mais que a gente tem que ficar quieto, é isso que a gente tem que ficar. Olha, o Saulo aqui, né? Ele imaginava, meus irmãos, que ele ia entrar e discutir com aquela gente, e aquela gente esperava que ele ia vencer os cristãos, pelo menos na boca, sabe? Não perder na oratória, mas foi o contrário, tá? Os judeus damascenos ficaram decepcionados com ele. Versículo 23 e 24, ficaram com ódio. No versículo 24, armaram ciladas, tá bom? Tá ali. E, irmãos, a ponto de guardar as portas da cidade. Como assim, pastor? Porta da cidade? Antigamente a cidade tinha porta. E não é essa portinha que a gente tem aqui também, né? Não vai pensar que isso é uma portinha. A porta lá, dependendo da porta, é maior que a nossa igreja, a entrada, né? E aí então tinha lá a porta da cidade, eles guardando a porta da cidade, né? Quando ele passar aqui, a gente pega ele, prende ele e depois mata, tá bom? E saiu de uma forma humilhante, essa é que é a verdade. Versículo 25, tomando de noite os discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Eu vou entrar lá, triunfante, cabeça alta, sapato alto, né? Vou pôr ordem naquele barraco. Aí já entrou do jeito que ele não queria, entrou carregado e cego, né? Na hora de sair, já pensou, ele imaginava sair com aquele monte de cristão, tudo preso, acorrentado, com umas chibatadas nas costas. E como é que ele saiu de Damasco? Ele saiu dentro de um cesto. Eu acredito que é tipo aquele barril do Chaves, sabe? Eu sempre penso nisso. Eu tinha um barril do Chaves. E aí você coloca a pessoa dentro e desce no muro. Mas isso é muito vergonhoso, né? Para quem entrou com status de herói e sai escondido desse jeito. Então, irmãos, o início dele como pregador foi frustrante em Damasco. Ele lembra isso, anos depois, já no finalzinho da vida. Ele fala, em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Ainda bem que ele fala, né? Esse foi o meu começo. Como é que foi o seu começo como pregador? Rapaz, eu nem terminei. Eu fui expulso, né? Muito bom. Vamos terminar agora, né? O início frustrante de Saulo também em Jerusalém. Diz o versículo 26, que quando Saulo chegou a Jerusalém, ele procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Ele também tinha expectativa, irmãos. Por quê? Primeiro, porque todos sabiam quem ele era, que ele era ruim mesmo, e machucava, e batia, fazia blasfemar. Então ele pensava assim, isso não é uma desvantagem, isso é uma vantagem, porque eles sabiam como eu era ruim. E aí, segundo, porque o grosso dos cristãos ficava em Jerusalém, e ele imaginava um apoio, falou assim, olha, o grosso da igreja está lá, e eu sou da igreja agora, então lá eu vou estar defendido por 10 mil, 15 mil cristãos, sabe lá, não estou minoria lá eu vou, né, a gente vai estar em bastante. Agora, nada disso vingou. Nessa questão, meus irmãos, a expectativa que era das melhores, também foi frustrada. Versículo 28, né? Versículo 28 não, né? Versículo 26, ninguém acreditava que ele era discípulo, ele está ali querendo se juntar, né? E na verdade, irmãos, ele não foi aceito nem pelos judeus, que aqui no capítulo 20, versículo 29, procuravam matá-lo, e nem pelos cristãos. Ele procurava se ajuntar com os discípulos, mas os discípulos não queriam ficar junto dele. Veja só, agora, os judeus não querem. Quer para você? Não. Quer para você? Não. Ninguém quer o Saulo. E aí, irmãos, felizmente, a igreja tinha um Barnabé, versículo 27, diz que Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos, e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor, e como este falara
ousadamente em Damasco o nome de Jesus. O Saulo fez a integração. Colocou o Barnabé. Ele fez a integração do Saulo com a igreja. Ele disse: igreja, irmãos queridos, apóstolos, esse homem, ele viu Jesus como nós vimos. Ele viu Jesus. E Saulo viu Jesus. Jesus falou com ele. E ainda mais, disse: olha, ele viu Jesus e ele pregou ousadamente lá em Damasco, a ponto deles querer matá-lo. Então fez o que? Fez essa ligação. Às vezes, irmãos, na igreja tem que ter mais Barnabé, mais desse coração. Você vê uma pessoa sozinho, senta perto dele, a pessoa não consegue se integrar, vai lá, chama ele. Isso acontece muito com os jovens. Sempre tem um que tem um problema ou outro. É esse que deve ser visto. É esse aí que os irmãos têm que pegar e ir atrás. Falar: o que está acontecendo, né? Ah, você está sozinho aqui, vamos lá, vamos conversar com ele. Então, o Barnabé, ele foi o único que viu o Saulo sozinho. Mas também, como é que era o apelido dele mesmo? Filho da consolação. Esse era o epíteto dele lá na igreja, né? O filho da consolação. E aí, meus irmãos, mesmo lá, a carreira dele foi curta. Versículo 29, falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Acabou a carreira de Saulo em Jerusalém, foi curtíssima, tá? Despertou um ódio lá contra os não cristãos, e no versículo 30, sabendo os irmãos, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. É muito cômodo também, né? A igreja estava tendo problema com a presença de Saulo, a perseguição já não era forte mais, né? Lembra? A perseguição foi velada, depois no tempo de Estevão ela recrudesceu, depois abaixou um pouquinho, está na baixa, e nessa baixa aqui é que a igreja está sobrevivendo, entende? E aí vem o Saulo, aí começa a perseguição de novo. Aí os irmãos fazem o quê? Ah, Saulo, nós vamos acompanhar você até Cesareia, você ganhou uma passagem, vai para Tarso, Saulo, uma passagem só de ida, tá? Vai ficar anos lá. Compraram uma passagem só de ida para ele, e ninguém quer problema perto. Parece que a igreja não quer problema, não é? E a gente é convidado a se misturar a todos os problemas. Eu não vim salvar os justos, eu vim salvar os doentes, né? Os pecadores. É por isso, irmãos, que naquelas parábolas do capítulo 15, diz que Deus tem mais alegria por um que está perdido lá e é salvo, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Olha, o Saulo aqui é um exemplo de como a igreja maltrata aqueles que às vezes não são compreendidos em lugar nenhum. Então vamos orar, né? Vamos, não, ainda tem mais uma tela, né? Paulo nunca esqueceu o início difícil em Jerusalém. Eu disse para vocês que ele tinha falado sobre esse assunto na vida, mais adiante da sua vida. Atos capítulo 22, e versículo 17. Ele lembra, né, dessa questão da expectativa que se frustrou. Capítulo 22, e versículo 17. Aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, eu fui arrebatado fora de mim. Está vendo? Tem coisa aqui que não tem no livro de Atos, mas são complementos. Ele estava lá no templo, ele estava orando, no versículo 17, e ele foi arrebatado, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa, saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o seu testemunho acerca de mim. E ele teimou, ele não, né? Versículo 19, e eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, sua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte.
e guardava as vestes do que o matavam. Ele está dando desculpa, mas Senhor, por que eu não posso ficar em Jerusalém? Eles sabem o que eu fazia antes. Eles vão ver que eu mudei. Com a minha mudança, com a minha transformação, os outros judeus também vão mudar. Eles viram como eu me converti a Cristo, então eles vão querer se converter também. E Jesus está dizendo, rapaz, versículo 21, chispa, vai, porque eu vou te enviar para os gentios de longe. De fato, quando os judeus ouviram essa palavra no versículo 22, eles, ficaram mais bravos ainda. Para vocês verem que o Saulo, ou o Paulo, ele nunca teve muito sucesso com os judeus, porque ele mesmo explica depois, que ele foi levantado por Deus para ser apóstolo para os gentios, enquanto Pedro seria um apóstolo para os judeus, para os da circuncisão. Então a gente sabe por que Deus nos chamou e para qual trabalho Deus nos chamou. Então Deus te chamou para alguma coisa. Você sabe por que Deus te chamou. Qual é o teu trabalho dentro da igreja? A pessoa sabe, irmãos. Então, como Paulo falou para Timóteo, não desprezes o dom que há em ti, porque nós sabemos qual é. Nós temos facilidade em algumas coisas, em certas áreas. É como o Bezalel lá no Velho Testamento. O camarada é meio fraquinho, ele não consegue carregar uma tábua do tabernáculo, Não vê que ele lá... mas ele sabia fazer com ouro aquelas pecinhas que... Está entendendo? Então ele foi escolhido para aquilo lá. Um é escolhido para uma coisa, outro é para outra. E quando junta tudo, vira uma igreja. Vira a multiforme sabedoria de Deus, quando junta tudo. Amém?